Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho de você estar conosco aqui na TV, no YouTube, no Instagram, na página do Facebook. Muito obrigado. Hoje, o nosso Pod em Foco traz a presença de mais um empresário em foco que vai contar sua história, uma história de vida fantástica e a história da empresa ZM Telecom. E vamos falar com Vitor Zago. Daqui a pouquinho, espera só um pouquinho. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. É o nosso Pod em Foco, que agora nós vamos conhecer esse empresário de sucesso, o Vitor Zago. E ele vai falar com a gente, vai contar um pouquinho da sua história e a história da empresa ZM Telecom. Uma empresa que é fantástica, que dá um suporte maravilhoso para uma área muito bacana lá da cidade de Americana. Isso é fantástico. Vitor, prazer enorme ter você aqui dentro do nosso Pod em Foco. Prazer é meu, Ronaldo. Boa tarde. Muito obrigado, viu, de ter aceitado o nosso convite e estar aqui. O Vitor é da onde? Ou seja, a primeira pergunta que a gente sempre faz é: quem é Vitor Zago? Eu sou de São Paulo, nasci, morei praticamente minha vida todinha no lado leste de São Paulo, bem próximo do estádio de Itaquerão. Vivi lá durante 25 anos, 27 anos da minha vida. Comecei lá trabalhando não nesse ramo que hoje é a ZM, trabalhei no ramo de construção civil. E quando eu estava em 2010, mais ou menos, já decidi mudar a minha vida e vim para a área de telecom.
Olha que bacana. Tudo lá em São Paulo ainda. Tudo lá em São Paulo. Lá... Aliás, como é viver em São Paulo? Não, viver em São Paulo hoje. É uma doideira? É. Hoje você em São Paulo, você não vive, você só trabalha. Você sobrevive. Você sobrevive, porque hoje, por exemplo, no nosso caso que vive longe da capital de São Paulo, longe. Para nós que moramos no interior, 35 quilômetros é um pulinho. Mas lá em São Paulo não, você sai da zona leste de São Paulo de carro, que é 35 quilômetros para chegar no centro de São Paulo, é 2h30 no trânsito. Meu Deus. Me diz uma coisa, como é que chama o papai, mamãe? Meu pai chama José Aparecido Zago, a minha mãe chama Silvia de Souza Zago. E teve mais irmãos, irmãs? Eu tenho uma irmã, que é a Caroline, também 2 anos de diferença, e eles vivem em São Paulo, não vêm. Eles são de São Paulo mesmo? Não, meu pai colou um umbigo lá em São Paulo, não vem para morar no interior, nem que... Ele é funcionário público. Quem lá, gosta, né? gosta Gosta, também, né? Ele é funcionário público, tá com a vida dele tranquilinha, então... Mas ele nasceu em São Paulo também? Ou não? Meu pai nasceu. Oh, que bacana. Meu pai nasceu em São Paulo. Na verdade, meu pai nasceu no Jaraguá. Pico do Jaraguá ali. A família do meu pai é todinha dali. Olha que show. E aí depois que eles foram para o lado leste de São Paulo. Bacana. Aí você estudou lá. Estudei. Verdade que você queria ser engenheiro? Nós começamos, né? A gente tenta ser alguma coisa. Comecei a minha vida trabalhando com impermeabilização. Trabalhei 2 anos e meio na Denver Global, depois prestei serviços para a Viapol, trabalhei nas distribuidoras e ia ser engenheiro. Minha vontade era, comecei com 15 anos na Denver, e aí você vê aquele negócio, engenheiro, eu tinha contato direto com a parte de engenharia e a parte comercial, que eu dava suporte, porque eu era jovem aprendiz lá em Suzano, então eu dava suporte para eles. Então você fala assim, não, vou seguir essa carreira. Mas aí você vai ficando um pouquinho mais velho, começo a ficar de maior, você fala assim, não quero isso não. Aí foi quando eu resolvi mudar totalmente diferente, né? Construção civil para telecom não tem nada a ver. Que interessante, né? Só um pouquinho tem, né? Porque você pega hoje as construções prontas para você... Só passar o cabeamento. Hoje não. Lá naquela época nós fazíamos o projeto para não ter vazamento. Hoje eu quero nem chegar perto disso daí. Não, isso deixa para quem entende. Hoje vazamento só pela internet. Não, só vazamento de dados. Mas mesmo uma coisa, você estudou lá mesmo em São Paulo? Estudei. E acabou conhecendo, namorando, tudo lá e casando lá mesmo? Casei lá. Tenho uma filha de um primeiro casamento, depois eu conheci minha atual esposa, e aí foi ela que começou uma mudança na minha vida, que até então a gente vivia de qualquer jeito, vai levando a vida. Quando eu conheci ela, eu comecei a frequentar, ir para a igreja, tive toda a mudança, e aí comecei a criar um rumo, né, na vida. Isso é muito interessante, né? Porque viver em São Paulo não é fácil, né? A gente que vai de vez em quando, né, já acha difícil. Imagine aquela multidão de pessoas vivendo lá. Mesmo, é verdade que existem muitas frentes de trabalho, mas não é fácil. Você ficar 5 horas de 24 horas dentro do carro. Você era estressado? Só um pouquinho. O cara não podia pisar no freio na minha frente que eu já tava xingando. Nunca fui de brigar. Mas eu xingava todo mundo no trânsito. Mas dentro do carro com o vidro fechado, não é pra não arrumar briga. Não tinha nem como parar também, não. Né? Meu Deus. Fora que assim, você tá no trânsito de São Paulo, você tem o cara que te fecha, você tem o motoqueiro que te fecha. Então tudo. Os motoqueiros são 3. Você pega uma radial da vida, que é onde eu andava muito, você tem um corredor onde você tem... nem 1 metro de distância de um carro para o outro e os motoqueiros passando a 70 por hora. Você tem que ficar ligado, né? Você tem vacilo... Meu Deus, você tem que dirigir para você e para todo mundo. Um vacilo, você mata o motoqueiro. Não é fácil. Não. E aí você resolveu... Você conheceu a segunda esposa, então o primeiro casamento não deu certo por quê? Porque não... Não, porque na verdade na época eu não era muito bom, né? Era jovem, né? Jovem, queria só viver na gandaia. E não era bem isso. Não, aí a gente vai errando e aí depois consertando os erros, né? O que eu fiz no primeiro casamento, eu não repito nem desejo. Mas isso é importante, né? Ou seja, toda pessoa que quer crescer, ela vai aprender com os seus erros. Ela não vai cometer os mesmos erros, mas ela vai aprender muito. Vai aprender. E você teve a segunda chance. Sim, graças a Deus. E aí conheceu... Conheci minha esposa, que é a Juliana. Casou lá mesmo ou veio casar aqui em Americana? Casei lá mesmo. Show de bola. Quando eu vim pra cá, nós estávamos com... Mudei pra cá
em 2017, nós estávamos com 5 anos já de casado. E aí você falou para mim que você mudou também a sua trajetória empresarial. Sim. Por que você foi trabalhar com cabeamento? É assim, hoje eu tenho alguns parentes, né, que trabalham com TI. E sempre gostei muito dessa área, computador, e eu sempre fui muito função. Então, tava ali, eu desmontava o computador, eu morava num prédio lá em São Paulo, do CDHU, na época chegava a internet da Vivo, de escada, e eu falei assim, não, aí meu vizinho não tinha, porque nem todo mundo tinha internet, aí a gente já começa a pegar um roteadorzinho e dividir internet pros vizinhos, e aí foi crescendo minha vontade de trabalhar com internet. Então isso desde quando eu já trabalhava com construção civil. Olha que bacana. Eu morava num prédio com 40 moradores e eu distribuía internet para 10 vizinhos. Cabia o prédio todinho com cabo de rede. Ai, que show. E esse desejo de ser um empresário estava dentro do seu coração já? Eu nunca, assim, sem um empresário, não. Porque a gente, quando cresce na Zona Leste, isso fica um pouco fora da nossa realidade. A gente olha um empresário e fala assim, vai ser muito difícil eu chegar lá. Porque o nosso acesso de vida no final da Zona Leste de São Paulo é muito difícil. Mas eu nunca desisti porque meu pai sempre falou assim, vai que você vai conseguir. E eu sempre, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre me destaquei. Eu sempre quis ser o melhor. Bacana. Graças a Deus, nunca precisei pisar em ninguém. Mas eu sempre gostei. Tanto que muitas das vezes eu era chamado de puxa-saco. Porque eu queria fazer tudo. É só se dedicar, né? Eu queria fazer tudo. Quando eu trabalhei na construção civil, eu entrei para ser o jovem aprendiz do comercial, para ajudar o pessoal de vendas, mas eu sabia, depois de 1 ano, eu sabia fazer tudo na empresa. Eu sabia fazer a parte de material, eu fazia expedição, eu conheci todas as áreas da empresa. Bacana. E com relação à internet também? Sim, trabalhei na TI da empresa, conheci, quando foi fazer um desenvolvimento de um software novo para a empresa, o pessoal do TI me chamou e falou assim, não, Vitor, você vai ficar aqui com nós testando. Como eu era um jovem aprendiz, então eu poderia ficar nos departamentos que... Olha que bacana. Então aí foi aumentando minha vontade de conhecer a área de TI. E aí você conheceu, então, a esposa. Telecom. Isso aí, vamos lá para a esposa. Conheci minha esposa em 2011. Ela era amiga de um amigo meu, mas nós não se conhecemos por esse meu amigo. Nós conhecemos numa balada. Depois nós descobrimos que ela tinha uns amigos em comum. Show de bola. E aí resolveu casar? Namoramos 3 anos. Aí comecei a namorar com ela, eu saía muito, aí também bebia, graças a Deus hoje eu não bebo. E aí ela falou assim, vamos pra igreja? Eu falei, esse negócio de igreja não era comigo. Minha família toda é católica. Meus pais, vó, tudo. E a gente, quando cresce no meio, assim, da família toda católica, é muito difícil a gente ir virar um cristão. Aí ela falou, vamos. Eu falei assim, tá bom. Ela falou, se você for um dia e não gostar, você não precisa voltar mais. Eu falei, tá bom. Mas quando Deus quer fazer, não importa, né? Eu fui num domingo, aí depois nunca mais saí. Deus falou, acabou. Deus falou, acabou. E as pessoas acham que é muito fácil ser cristão. Minha vida ia indo bem, namorava com ela, tava indo tranquilinho. Ainda quando eu comecei ela em 2008, eu trabalhava com construção. Aí eu trabalhava na construção civil. Quando eu comecei a ir para a igreja, aí perdi emprego, bati o carro. Falei assim, agora que eu tô indo para a igreja, tá acontecendo tudo isso. Mas é assim, né? Deus pega para mudar de vez. E muda, é fantástico isso. Muda de dentro para fora. De dentro para fora. É fantástico. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o lado de fora. Sim. Mas Deus se preocupa com o lado de dentro, com o coração. Quando Ele muda o coração, Ele muda tudo. É fantástico. É uma outra conversa. Mas casou e filhos? Nós casamos em 2012 e aí... minha esposa começou a fazer um tratamento que ela não podia ter filho. A médica falou, olha, você tem uma chance no ano de engravidar. Para nós homem é bom, né? Vai ter que namorar os 365 dias, não tem problema. Mas aí ela não podia porque ela tinha cisto. E aí ela ficou muito decepcionada, depois passou em outro médico, a outra médica falou, não, a gente vai fazer um tratamento, você vai poder engravidar. E como eu já estava na igreja, estava 4 anos na igreja, e lá nós temos... Quem é cristão sabe, eu fiz um voto com Deus. Falei, a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. Olha que bacana. Não tomo. E
para que minha esposa possa engravidar. Isso eu fiz mais ou menos em abril, um mês mais ou menos em abril, um mês depois minha esposa engravidou. Fé, é um negócio fantástico. Quando você acredita, é fantástico. Engravidou. Com 5 meses, minha esposa quase perdeu o neném. O médico falou assim, olha, se você tomar um banho demorado, seu neném nasce. Então aí começa a tomar injeção, a preocupação. Graças a Deus, nosso filho nasceu super bem. Nasceu com... Menino ou menina? Menino. Hoje Nome? ele... Vitor Isaac. Show. Hoje ele tá com 7 anos, graças a Deus. Aí ele nasceu perfeitinho, o exame do pezinho, bem. Mas, quando a gente vira cristão, o diabo nunca tem pai, nunca deixa nós quietos. É o filho da promessa, meu amigo. Eu falei que os próximos filhos eu não vou colocar mais nome de Bíblia. O peso é muito grande. Mas aí meu filho, com 5 meses, foi diagnosticado com síndrome de West. A médica falou, olha, essa síndrome aí, seu filho não vai sustentar a cabeça, seu filho vai vegetar, seu filho... Essa síndrome, por quê? Essa síndrome, ela é parecido com uma epilepsia, porém ele não convulsiona de se debater, mas ele tem um choque no cérebro. Esse choque começa a queimar o aprendizado dele. Então tudo que ele aprende, o choque faz ele voltar para trás. Então e ele tinha 30 convulsões no dia. Então a médica falou assim, não, seu filho vai vegetar. Aí começamos a fazer tratamento, faz fisioterapia e leva ele médico. Nós ia toda quinta-feira na neuro, passa ele, começa um monte de remédio. Com 9 meses tentamos um tratamento com uma injeção chamada CTH, que é corticoide. Demos primeira dose, ele teve uma reação, foi parar na UTI e ficou 3 dias. Não demos mais. Até porque São Paulo é muito frio. Então hoje, para se ver, de dia começa sol, daqui a pouco tá chovendo, daqui a pouco tá ventando, daqui a pouco tá sol de novo. Então hoje uma criança lá, quando já tem um problema de saúde, para ela ter uma saúde boa já é mais difícil. Então nós decidimos não fazer com 9 meses. E aí, com 1 ano e 8 meses mais ou menos, nós já estávamos morando aqui em Americana. Aí você resolveu vir para cá. Resolvi vir para cá. Nós viemos para cá, ele tinha 1 ano e 2 meses. E quando nós viemos para cá, nós começamos a cuidar com a pediatra aqui. E aí a saúde dele melhorou 100%. Ele não ficava mais gripado. Porque assim, mudou o tempo, ele ficava gripado. Mudou o tempo, ele ficou... Então aí depois ficou perfeitinho, não tinha mais gripe, essas coisas. E depois nós resolvemos entrar com a injeção de novo. Aí é uma história bem longa. Mas pode contar, rapidinho, né? Vamos resumir. Em 2017, quando nós viemos para cá, eu já estava no ramo da Telecom, né? Comecei na Telecom em 2010. Vamos ver se a gente consegue, então, fazer duas etapas. Tá. Vai. Então, eu comecei no ramo da Telecom em 2010. E eu comecei como cabista. Para quem trabalha na Telecom sabe que é um ramo judiação. Porque você fica em cima de uma escada para fazer um par metálico de 200 par, você fica 5 horas do dia ali em cima de uma escada. É bem cansativo. E o sol na cabeça. E durante 6 meses eu trabalhei como cabista. Depois virei instalador de linha telefônica. Que nem eu falei, eu sempre gostei de se destacar. Então, como eu tinha já o conhecimento de cabista para a linha telefônica, para mim ficou mais fácil. Por quê? Porque às vezes eu ia fazer a instalação da linha, eu tinha que mexer no cabo, numa caixa de emenda. Então, para mim era mais fácil, porque eu já tinha aquele conhecimento e eu não precisava passar a ordem de serviço para o cabista. Eu mesmo resolvia. Show de bola. E aí, depois de 1 ano, veio a febre do Speed e eu fui trabalhar no Speed. Para mim foi mais fácil. Aí você já estava na Vivo, então? Já entrei na Vivo em 2010. Aqui em Americana? Não, em São Paulo. Lá em São Paulo? Tudo em São Paulo. E quando é que você veio para cá? 2017. Ai, que show de bola. Vim também pela Vivo, mas aí já vim num outro nível, né? Aí quando eu comecei o Speed, aquela correria do Speed, eu trabalhei, então para mim também se tornou mais fácil, porque o Speed tem aquela problema, quanto maior a distância, menor o sinal. Dependendo do cabo, se o cabo tiver muita derivação, essa parte técnica, né? Muita derivação, continuidade, o sinal não chega perfeito no cliente. Mas como eu era cabista, eu fazia o tratamento do cabo. Então quando eu ia instalar, mas o sinal não está chegando legal. Eu não devolvia a ordem para o cabista. Eu ia lá, resolvia e fazia a instalação. Ou seja, mesmo com o problema
de saúde do filho, você tinha que dar conta dessa área toda e ainda... Na verdade, meu filho nasceu em 2016, né? O problema veio quando nós viemos para Americana. Tá. Então, enquanto isso, nós só estávamos naquele problema que minha esposa não podia engravidar. Entendi. Mas a gente vai fazendo tratamento, E eu trabalhei até 2015 na rua, sendo supervisor. E aí, 2015, eu mudei. Eu comecei a trabalhar em shopping. Porque a Vivo tem a gestão dos shoppings. Legal. Aí eu saí um pouco da rua e fui trabalhar em shopping, cuidando. Show de bola. Gente, essa história ainda tem muito a ser contada, né? Mas o nosso tempo é curto e a gente vai para um giro comercial e a gente volta já já. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco. E agora o nosso Pod em Foco tem um empresário conectado. Com quem? Com você, Gabriel. É com você, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Hélio da H Consórcio, certo? Que ele tem dicas sensacionais do empresário conectado para você. Assim, ó, você que tem um sonho, você que quer alavancar a sua empresa, a sua vida, comprar um imóvel, realizar aquele sonho do imóvel na praia, o imóvel em Gramado, ele tem cases de sucesso onde ele fez isso acontecer com os clientes deles. Então, escuta essa dica que é para você, beleza? Olá, tudo bem? Eu sou o Hélio Eduardo, mentor financeiro que usa a plataforma Consórcio para você. Eu estava conversando com um cliente e ele estava reclamando que o consórcio demora. E eu fiz a seguinte analogia, né, usando essa história que eu vou contar para vocês. Um professor chamou 10 alunos. Esse professor disse que em 4 anos esses 10 alunos iriam para o deserto fazer uma expedição. Passaram-se o tempo, dos 5 alunos fizeram a programação, né, o planejamento da viagem, os outros 5 não.
Quando chegaram no meio do deserto, tinha uma tenda que vendia água e todos estavam com muita sede. Os 5 alunos que tinham se programado, se planejado, estavam com água, né, que tinham pago R$2. E os outros 5 não tinham água e foram comprar naquele momento e pagaram R$15 por uma garrafa de água. Um olhou para o outro e disse, cara, R$15 por uma garrafa d'água? O que tinha se planejado disse, eu planejei, estou aqui com a minha água de R$2. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se você se planejar para o futuro, você vai pagar um custo muito menor. Se você for precisar de uma água naquele momento, no deserto que só ele tem, ele vai cobrar o que ele quiser, porque é só ele que tem aquela água. A pergunta que eu faço para você hoje, você vai comprar um carro agora ou vai programar esse carro mais para frente para comprar muito mais barato? Mentoria financeira. H Corretora. Pessoal, esse foi o Hélio com um case sensacional para hoje. Ó, se eu fosse você que tá com aquele sonho que você quer realizar, tá lá guardadinho, você fala, como que eu vou fazer isso? Eu falaria com o Hélio, beleza? Ronaldo, agora é com você, um abraço. Valeu, Gabriel, valeu, Hélio, para mais essa dica fantástica dentro do nosso Pod em Foco, o empresário conectado. A gente gira mais um pouquinho, mas já tô de volta porque a história tá fantástica, você não pode perder. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos, pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você.
Estamos de volta agora com o nosso segundo bloco, com o Vitor Zago. Tem uma história fantástica, gente, que bacana, né? A gente está conhecendo toda a trajetória de vida dele, que não foi fácil, quanta luta, quanta correria, e ele vai continuar contando, porque eu quero saber como é que foi o fim da história do filho, né? Poxa vida, o filho da promessa, a construção de uma empresa, tá tudo ligado, isso é muito bacana. É isso mesmo? Isso mesmo. Aí quando nós viemos morar em Americana em 2017, resolvemos entrar com o tratamento de novo, só que no final do ano, né? Até porque a gente tinha que deixar estável a saúde dele. E aí vem quando nós decidimos abrir a empresa, eu e meu sogro. Meu sogro é meu sócio, uma pessoa fenomenal. E aí resolvemos abrir. Vamos lá abrir a empresa? Vamos. Só que a empresa foi aberta para prestar serviço para uma prefeitura em São Paulo, em Poá. Não tinha nada a ver com o telecom. Ia ser de internet, mas porém voltada para TI. Não deu certo. Já estávamos com a empresa aberta. E aí, o que vai fazer? Fecha o CNPJ? Falei, não. Estou morando em Americana, num bairro que tinha necessidade de internet. E na época nós chegamos lá, tinha apenas 2 mega da Vivo. Eu falei, não. Eu vou fazer um projeto para passar fibra ótica aqui. Tá comigo, sogro? Vamos embora. Nós tínhamos um apartamento em São Paulo. Ele vendeu. Fui atrás de uma empresa para fazer o projeto para mim, porque eu conhecia muito a parte cliente. A estrutura, não. Então, quando eu fui atrás da empresa, fomos até em Minas, viajamos 12 horas de carro para BH, chegamos lá. Aí o cara falou assim, ó, para você montar essa empresa, você vai gastar 100 mil. Pô, 100 mil em 2017 era dinheiro pra caramba. Falei, Marcos, se a gente vendeu o apartamento e um carro, a gente tem esse dinheiro. Vambora, vamos. Começamos. Aí começa a tirar a licença, porque hoje a ZM tem todas as licenças necessárias para trabalhar. Dentro da Anatel, a gente é legalizado, tudo. Vamos fazer o nome da empresa, vamos. Como vai ser? ZM. Por que ZM? Zago, que é o meu sobrenome, e M de Marcos, que é o outro sócio, meu sogro. Abrimos a empresa, começamos a tirar todas as licenças. Quando foi em novembro, nós já tínhamos pedido um link, porque na região da Praia Azul não tem link de fibra ótica, não tinha. Como eu tinha trabalhado na Vivo, eu consegui um projeto específico para dentro do bairro, para atender a nossa empresa, para a gente fazer a distribuição. Beleza, instalaram lá, quando isso foi em outubro, começou já a negociação para fazer a instalação. Só que no dia 23 de outubro, meu filho fica doente. Corremos com ele para o São Lucas. Chegamos lá no São Lucas, ele vai ser internado e sobe para UTI por causa que ele tem uma pneumonia grave e não conseguia nem no oxigênio, teve que entubar. Foram, entre a entrada dele da UTI, o último dia da UTI, foram 40 dias. E nesses 40 dias, eu já estava com o projeto em andamento da empresa, instalando o link. Que na época a gente vai falar um link de 200 mega, que hoje 200 mega a gente tem em casa. 8 mil reais. Como que você paga se você não tem cliente ainda? Meu Deus. Primeiro faturamento de 8 mil reais para novembro. Não tinha colocado nenhum cliente. E aí? E nem cabeado do bairro. O projeto estava lá e meu filho no hospital. Aí você fica naquela, como que eu vou fazer? Desiste, para. Jamais. Não pode. E eu tinha a certeza, a fé, de uma palavra de um pastor meu, que meu filho ia sair do hospital. Eu tinha essa certeza. Tanto que minha esposa hoje até brinca, fala que eu era meio louco. Porque meu filho estava quase morrendo, realmente. O médico falou para nós no dia 15 de novembro, falou assim, olha pai, ele tem 2% de sobreviver. Está hoje na mão de Deus. Eu falei, doutor, está na melhor mão. Na melhor mão. Na melhor mão. Só não desiste do meu filho. O que o senhor puder fazer, faça por ele. Ele falou, não, pai, pode deixar que a gente vai fazer. Isso em novembro. Então, ela falava assim, o médico falou que o nosso filho vai morrer. Eu falei, não vai. Falou isso não. Na verdade, eu já nem escutava o que era negativo, o que era a realidade dos médicos, aquilo não entrava pro meu coração, porque eu tinha certeza que ele ia sair do hospital. E aí, quando foi em novembro, eu falei assim, gente, eu preciso colocar os caras para cabear o bairro. O nosso link tá aí. Já venceu a gente tem que pagar, eu preciso colocar. Aí liguei, porque era um pessoal de Minas, liguei para ele e falei assim, ô fulana, você pode vir para São Paulo, para Americana, para cabear o bairro? Ele falou, ô Vitor, mas seu filho não tá na UTI? Eu falei, tá, eu vou deixar na sua mão.
acabei o bairro, você faz o projeto para mim, já tem o projeto pré-montado pela outra empresa, só seguir o projeto. Ele falou, Vitor, onde eu vou ficar? Eu falei, não, o escritório lá, você vem com a sua equipe, dorme lá no escritório, a gente te dá o almoço. Ele falou, tá bom, tamo indo. Chegaram lá em novembro, em 15 dias eles cabearam o primeiro bairro. Então, quando foi em dezembro, dia 1 de dezembro, a parte da Praia Azul, que a gente fala Jardim América, estava toda cabeada, tudo certinho. Mas meu filho ainda estava no UTI. Quantos dias ele ficou? Exatamente 40 dias. Olha, É profético, né? com certeza. É profético. No dia 4 de dezembro, ele teve alta. Tanto que o médico da UTI, que é o Dr. Thales, ele chora, porque ele fala assim, pai, eu não acreditava que seu filho ia sair. Nem eu e nem 17 médicos que somos aqui da minha equipe. Nós achávamos que seu filho ia morrer. Aí meu filho teve alta no dia 4, meu filho saiu com uma escária na cabeça devido tanto tempo que ele ficou deitado, tudo. E aí eu tinha que cuidar dele em casa, fazer 2 vezes o curativo na cabeça dele, todos os dias. Aí no dia 13 de dezembro, a gente conseguiu colocar o primeiro cliente na empresa. Mesmo com toda essa turbulência. E quando nós fomos fazer essa área, nós começamos a panfletar e fazer o cabeamento, era uma área muito precária de internet. Então, quando as pessoas viram fibra ótica, todo mundo quer. Eu tinha 150 instalações. Olha que bacana. E eu era sozinho. Eu vendia, eu comprava porque o meu sogro ele estava em São Paulo para conseguir o capital. E eu estava aqui para poder fazer a parte técnica. Então, vamos lá. Então, eu começava a trabalhar 8 horas da manhã, eu saía às vezes da casa do cliente 9 horas. No primeiro Natal, em 2017, eu faço aniversário dia 14 de dezembro, eu saí do cliente, era 10 horas da noite. Porque foi o segundo dia de instalação. E o filhão hoje? Meu filho hoje, graças a Deus, está com 7 anos. E vivo. Show. Saudável, meu filho hoje. As pessoas falam assim, mas seu filho não anda. Não, não anda. Meu filho não fala. Mas se eu colocar meu filho sentado, você vai chegar e vai falar assim, oi, achando que ele é normal. Show de bola. Mas meu filho, se eu der a mão pra ele, eu ando ele de mão dada, ele anda tranquilo. Vai andar e normal. Mas ele tem a sua deficiência motora de tudo que ele passou, graças... Eu falo assim pra minha esposa e pra todo mundo, falo assim, meu filho hoje é um degrau de cada vez. Uma hora ele vai andar, uma hora ele vai falar. Enquanto ele não faz isso, eu levo ele onde ele quer, eu carrego ele no colo, não tem problema. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. E hoje, quantos clientes você tem? Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma média de 1.000 clientes na região da Praia Azul. Hoje, cabeamos todinha a Praia Azul, desde a ponta da Orla até a Anhanguera. Hoje nós já temos internet nas chácaras ali em Nova Odessa, que fazem divisa com a Praia Azul. Hoje o nosso cliente, o kart de Nova Odessa, é o nosso cliente. Nós já temos fibra até lá. Olha que bacana. Então você tem internet residencial e internet empresarial. Empresarial, temos os dois. Que show de bola. Que bacana. E isso tudo em praticamente o quê? 5 anos. Menos a pandemia. Menos a pandemia. É que assim, hoje, para quem trabalha com internet, a pandemia foi muito bom. E é verdade que é a internet mais rápida de Americana? Graças a Deus. Hoje, pelo site de teste Minha Conexão, quem quiser pode entrar lá e vai aparecer ZM Telecom. Internet mais rápida e mais bem avaliada de Americana. Olha que bacana. Hoje não temos uma operadora melhor do que nós. Ah, mas existe Vivo. Trabalhei muitos anos. Acredito no potencial da Vivo. Acho fenomenal a internet dos caras. Foi onde eu me inspirei para se tornar melhor que eles. Diante de tanta luta assim, Victor, você pensou em desistir? Pensar, a gente pensa. Na época que nós estávamos com 200 clientes, recebi proposta de 2 grandes empresas para ser comprado. Falei assim, vende. Sentei com meu sogro, falei assim, vamos vender? Eu não aguento mais. É luta, não sobra um dinheiro. Porque as pessoas acham que quem tem provedor é milionário. Quem tem empresa tá cheio do dinheiro. Caramba, ninguém sabe. Você trabalha dobrado. Trabalha dobrado e eu passava, no começo da empresa, eu comia linguiça com farofa a semana toda. E as pessoas, então eu cheguei no meu sogro e falei assim, eu não aguento mais trabalhar, eu vou voltar a trabalhar pros outros. Pelo menos eu vou ter meu horário de entrar, meu horário de sair, vou ter meu salário no final do mês e vou continuar vivendo. Eu vivia bem.
vou fazer. Aí nós fizemos umas contas, falei assim, tá, se a gente vender, vai sobrar isso para mim, isso para você, o que nós vamos fazer? Tomar uma decisão e falar assim, não, o nosso foco não é vender. Eu falei, Marco, não vamos vender. O nome do meu sogro é Marco. Eu falei, não, vamos vender não, vamos para cima, vamos. Isso nós estávamos somente no bairro, em cima, na Praia Azul. Foi a hora que eu falei assim, não, vamos cabear tudinho aqui. Comecei a cabear, levamos lá para baixo, para perto da orla, fizemos o Jardim da Mata, e começou a vir cliente. Chegou a 500 clientes. Agora eu vou ficar bem. Ilusão. O trabalho é dobrado. O gasto é dobrado. Sempre vai ser. Então, hoje, a ZM, nós estamos bem? Graças a Deus. Hoje a gente se paga, a gente vive. Mas o nosso foco ainda é ter em torno de 10 mil, 15 mil clientes. É possível crescer, então, naquela área? Mais ainda? Mais. Atingir o Zanaga? Hoje já estamos cabeando o Zanaga. Já cabeamos o Jardim Brasil, estamos cabeando o Zanaga. Hoje a Telecom ela tem uma pequena deficiência diante das grandes operadoras. Hoje o cliente final, eu falo que eu também me ponho como cliente final, que eu já fui cliente. Ela tem, qual o problema? Suporte técnico. Às vezes você vai ligar para uma operadora que sua internet caiu, você vai ficar 2 horas no telefone. E aí a sua manutenção vai ser agendada para daqui 48 horas. Aí você fala, e agora? Pô, isso é sábado. Só vou ter internet no domingo, então? Pô, mas meu familiar vai vir aqui, vou estar com a casa cheia. Problema, a operadora vai trabalhar dessa forma. Ela não quer saber que você é o fulano. O diferencial hoje da ZM é isso. Você vai ligar na ZM, você vai falar direto com a gente. Você vai ter um suporte técnico muito mais rápido. Tanto que hoje eu falo que nossos clientes é muito mal acostumado. A internet piscou, o cliente ligou, tô sem internet. Eu falei, mas calma, deixa a energia voltar. Nem voltou a energia, caiu na sua casa a energia. Caiu a energia? Caiu. Às vezes o cliente nem percebeu que a energia caiu, mas a internet ele percebeu. E aí eu falo, não, a energia caiu, vai voltar. Então hoje nós temos uma média no tempo de manutenção como se fosse um SLA empresarial. O SLA empresarial hoje é 4 horas. Hoje é o que a gente leva para o cliente final. Olha que bacana. Mas tudo isso, tem cliente que fala assim, tô 5 dias sem internet. Você me avisou? Você ligou para reclamar? Não. Aí fica difícil. Qualidade, isso é importante. Quantos funcionários hoje? Hoje a gente está com 4 técnicos na rua e 4 pessoas no escritório. 8 funcionários. E qual é o objetivo final de vocês? O que você quer alcançar? Hoje eu quero se tornar a melhor internet de Americana e a maior empresa de Americana de internet. Hoje é o nosso objetivo. É possível? É porque hoje existe essa deficiência, a qualidade. Olha que bacana. E hoje é o que eu foco. Eu vim de uma empresa que preza a qualidade, que preza. Por mais que as pessoas tenham problema com a operadora Vivo, ela preza muito isso. É que, infelizmente, hoje, quando a empresa cresce muito, eles terceirizam. Quando terceiriza, acabou a qualidade. Então, hoje eu tenho contato com os clientes. Hoje, o meu sogro tem contato com os clientes. Hoje, a gente vai nos comércios no bairro, tá bem, a internet tá. Se não tá, a gente resolve. Que bacana. Qual é a maior dificuldade? Mão de obra. Hoje é a maior dificuldade, eu acho que não só para a área de telecom. Eu acho que a maioria, né? Hoje é a maior dificuldade. Hoje a gente procura. Hoje os técnicos, as pessoas. Se você vai para o mercado contratar um técnico com experiência, ele já vem com vício. Um técnico com vício, ele vai querer matar a hora. E hoje uma empresa que está crescendo, ela não pode ter um técnico com vício, porque ele vai te prejudicar. Aí você vai e fala assim, não, vou treinar um cara. Aí você treina o cara, aí ele vai para o concorrente. Então hoje a gente tem grande dificuldade. Hoje, 98% da ZM é família. E isso não te faz desistir, né? Não. E é possível ensinar como você está falando? E ele permanecer? É sim. Mas hoje, além de ensinar, a gente tem uma dificuldade que assim, hoje as pessoas não querem mais aprender. As pessoas querem pronta. Então tem essa dificuldade. Então hoje a maior dificuldade é você ensinar. Mas quando você acha uma pessoa que quer aprender, hoje assim, quando eu comecei a ZM, eu era sozinho. Hoje eu tenho uma pessoa que eu ensinei, hoje é meu braço direito. Hoje, se eu tiver que sair, estiver ausente, eu tenho essa pessoa no escritório. E ela não era do ramo. Ela não sabia nada. Ai, que bacana. Vendia roupa.
No Brás. Hoje ela trabalha com telecom e hoje eu falo. Hoje meu braço direito é uma das pessoas que mais manja dentro da empresa. Que bacana. Vitor, o que a ZM Telecom oferece de melhor? Hoje, além de termos uma internet mais rápida no mercado, hoje a gente não vende a internet. A gente vende solução para dentro da casa do cliente. Olha que bacana. Então hoje, por exemplo, qual é a maior dificuldade dos clientes? Eu estou conectado aqui minha internet, mas eu estou no fundo da minha casa, não funciona. A ZM tem a solução. Que bacana. Eu tenho a solução para isso. É possível, porque aí tem questão de roteador e tal, um monte de coisa, né? Então é possível o aparelho tá lá na frente e a pessoa lá no fundo ter uma internet de qualidade? Sim, é possível. Porque hoje, você vai falar pro cliente, olha, vai lá e coloca um roteador, mas o cara não sabe qual roteador comprar. O cliente às vezes não tem esse conhecimento. Aí ele vai lá no mercado, na internet, compra um roteador ruim. E aí minha internet vai ser ruim para ele, porque ele tem uma experiência ruim do roteador. Então hoje eu já dou essa solução. Show. Hoje nós das ZMs falamos assim, sua casa é grande? Eu tenho o combo Wi-Fi Plus. Eu coloco o primeiro ponto e o segundo ponto é 700 MB, você vai ter 700 MB nos dois pontos. Olha que bacana. Com roteador de última geração, com cabeamento pronto, e o cliente paga isso mensalmente. E qual é a solução para as empresas? Também é isso ou não? Não. Hoje, empresarial, eles têm que ter... Hoje a gente tem que ter um roteador de borda muito bom, hoje um link dedicado muito bom, e hoje nós temos isso. Hoje por exemplo, o Kartica, um dos maiores, hoje eles têm 900 MB lá, e eles testam e chegam. Quando você fala link dedicado, significa uma internet específica para aquela empresa. Para a empresa. Hoje o cliente fala assim, mas minha internet oscila, porque realmente, às vezes você vai fazer um teste e você contratou 600 MB, mas naquela hora vai bater 400. Não é o que acontece com a ZM. Nós priorizamos que isso sempre... Se o cliente contrata 640, vai chegar a mais. O cliente contratou 340, é para chegar pelo menos 400 MB. Mas pode acontecer chegar menos? Pode. Essa é uma oscilação. Você não quer ter essa oscilação? Contrata o link dedicado. Que bacana. E como é que faz para contratar a ZM Hoje Telecom? A gente está no Instagram, ZM Telecom. Hoje nós temos o nosso WhatsApp, que é 19988274982. Nós estamos localizados no bairro da Praia Azul. Então hoje o cliente tem esse contato. Ele quer ir lá fechar, quer conversar, ele tem o nosso contato. Ele quer reclamar, ele não precisa ligar. Ele quer ir lá brigar com alguém, ele vai lá. A gente acalma ele, prova para ele que a nossa internet está funcionando e ele vai estar errado. Show de bola. Telefone? 19988274982. Bacana. E se alguém quiser a ZM Telecom pro lado de cá, de Americana? A gente já tem projeto para expansão. Show de bola. A gente só depende hoje de uma autorização da Prefeitura de Americana para fazer a travessia pela Anhanguera. Bacana. Só isso. E é possível outras cidades? Sim. Aí é outro projeto, Outro né? projeto. Mas hoje o foco é a Americana. Bacana. O Americana e sua região. Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, essa região. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui. Quero mandar um abraço. Como é que chama o filho? Vitor Isaac. Vitor Isaac. Tenho certeza absoluta que Deus é com ele e com vocês, com a família de vocês. Isso é fantástico. A fé nos enche de vontade de viver, de vontade de realizar. E se todo mundo tivesse fé para valer, não desistiria fácil dos seus sonhos, né? Verdade. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Olha para eles e fala com eles. Hoje as pessoas perguntam, você acredita em milagre? Eu digo, eu vivo um milagre todo dia dentro da minha casa, que é o meu filho. E isso faz que eu não desista dos meus objetivos. Olha que bacana. Falamos com o empresário Vitor Zago, da ZM Telecom, contando a sua história, um pouco da sua história de vida, uma história fantástica e também da construção dessa empresa maravilhosa. Me diz uma coisa para finalizar, a nossa Praia Azul tá ficando bonita de novo ou não? Tá ficando perfeita. Eu acredito que mais um ano e meio ela vai voltar. Eu acredito que voltar a ser o que era. É possível? Possível é, mas ainda vai ter que ter muito trabalho.
a gente tem saudade, porque na minha infância a gente podia curtir Eu só tanto a vi Praia por dos foto. Namorados, a Praia Azul, era Eu só vi muito por bacana. fotos. Eu não conhecia essa época, mas eu tenho vontade para poder ir lá, O né? meu titio tinha chácara na beira da praia lá, a gente andava de barco, era muito bonito. Não, mas hoje já existe um projeto, eles estão fazendo limpeza. Eu acredito que em um tempo próximo isso já aconteça. A gente torce muito por isso, porque é uma área de lazer fantástica lá, Sim. né? E até dá para que amanhã se torne um polo turístico. Turístico, como já foi. Como já foi. Como já foi. Fantástico. Muito obrigado, gente. Apresentamos para você o nosso Pod em Foco hoje, batendo aquele papo gostoso com o empresário de sucesso Vitor Zago, aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Deixa eu consertar uma coisa aqui. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado à nossa retaguarda técnica. Um grande abraço a todos e até a próxima.